Bom dia, pessoal. Estamos começando hoje mais uma aula, né? Me chamo professora Lia, sou professora aqui de filosofia, de sociologia aqui no Antares, de história também, no ensino fundamental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que é a filosofia medieval. Eu acredito que vocês já tiveram aula, né, a respeito de filosofia medieval, mas é sempre importante a gente retomar, já que a gente está voltando aí das férias, né? É importante a gente retomar esses conteúdos para que a gente consiga fixar bem eles, tá? Gente, é o seguinte, hoje especificamente a gente vai falar de uma corrente filosófica do começo do período medieval, que é a patrística, certo? E aí, pessoal, antes da gente entrar na patrística propriamente dita, é importante a gente saber qual é a motivação da filosofia medieval, né? Porque é o seguinte, gente, na história da filosofia, né, nós temos vários momentos aí, né, que vai seguir essa linha cronológica. Vamos lá. A gente tem a filosofia antiga, né? Que é essa filosofia aí que vai falar Sócrates, Platão, Aristóteles, ou como a gente chama ali, a filosofia clássica grega, né? Dentro da filosofia antiga, a gente tem um outro período, que é o período helenístico, que aí vão entrar aquelas escolas como estoicismo, epicurismo e etc, né? Bom, aí nós chegamos aqui, né? Ultrapassamos esse momento da filosofia antiga e chegamos na filosofia medieval, né? Que é essa que nós vamos tratar aí, que tem como uma das escolas filosóficas principais desse momento, a patrística. Gente, vocês aí vamos utilizar os conhecimentos de vocês na área de história, né? Afinal, as ciências humanas, elas dialogam bastante aí, tá? Então, nesse momento, gente, da filosofia medieval, então o que está acontecendo na Europa, ali na Idade Média especificamente, né? Qual é a instituição que tem maior poder de influência cultural, de influência política, inclusive econômica na Idade Média, gente? É a Igreja Católica, né? Ou seja, a Igreja Católica é essa instituição que vai ter um peso muito grande cultural aí, dizendo o que é certo e o que não é, né? Trazendo uma visão de mundo ali para a Europa, nesse período histórico da Idade Média. Consequentemente, gente, a filosofia, né? Toda filosofia é filha do seu tempo. Ou seja, toda filosofia vai pensar, discutir, refletir acerca do que está acontecendo naquele exato momento, naquele exato lugar, tá? Então, vamos lá. Aqui na filosofia medieval, a grande questão está, né, as questões filosóficas, elas estão em torno da questão dos dogmas do cristianismo católico, tá? Então, esses primeiros filósofos medievais vão ser também quem, gente? Os padres. Ou seja, os primeiros pais ali da igreja, tá? Então, nesse sentido, a patrística é a primeira escola filosófica que vai trazer esses padres da igreja, né, para pensar os dogmas católicos à luz do que, gente? Da razão filosófica. Então, como é que funciona mais ou menos? Vamos lá. A Igreja Católica, gente, nesse período em que surge a patrística, ela está muito preocupada em trazer uma fé, dogmas que estejam pautados, né, vamos dizer, em justificativas substanciais, né? Ou seja, dogmas que tenham ali um peso e uma seriedade. Porque, gente, vamos dizer assim, a grande intenção da Igreja Católica é expandir a fé católica, né? Ou seja, expandir o cristianismo, não só pela Europa. A gente sabe que quando chegar ali no final da Idade Média, né, ali nesse período que a gente chama de Renascimento, a Europa vai começar as grandes navegações e, consequentemente, esse processo de expansão do cristianismo vai chegar nas Américas, na África e em outros continentes. Então, o cristianismo católico ali naquele momento, ele quer não só se fortalecer, como também se expandir. Para isso, esses primeiros padres começam a se utilizar da explicação racional da filosofia para fundamentar melhor essa fé cristã católica, certo? Então, o que acontece, gente? Algumas questões do cristianismo, como, por exemplo, a questão da trindade, né? Como é que Deus pode ser três
e um ao mesmo tempo? Como é que eles iam explicar isso? Como é que eles iam fundamentar bem essa questão, né? Outra coisa, como é que a origem do mal, né? Como é que o mal se origina? Um dos filósofos que vai tratar bastante disso, que a gente vai já entrar nele aí com mais calma, é o Santo Agostinho, né? Como é que Deus, sendo bom e o criador de tudo, né? De onde é que veio o mal? Porque se Deus é bom, como é que ele vai também criar o mal? Então, essas indagações e esses questionamentos, eles não estavam ali tão presentes na Bíblia. Ou seja, gente, a Bíblia, ela é um livro que ela não é um livro científico. Então, ela não tem uma preocupação de argumentar racionalmente, explicar pormenores, né? A Bíblia é um livro de relato da vivência, da fé e da experiência de vida das pessoas. Então, a intenção desses primeiros padres da Igreja Católica é trazer a filosofia para pegar essas questões que na Bíblia não estavam tão claras assim e trazer uma explicação melhor fundamentadas para elas, tá? Mas, gente, isso nem sempre foi uma realidade na Idade Média. Bem no começo ali, a Igreja Católica, ela tinha, vamos dizer assim, um grande preconceito com relação à filosofia, né? Ela condenava essa preocupação de explicação racional, porque a fé, ela deveria estar pautada somente na fé. A gente não teria que buscar uma justificação além dela, né? E aí esses primeiros padres começam a perceber que, não, peraí, né? A gente não pode ser assim. Para que a gente tenha uma fé bem firmada mesmo, a gente tem que buscar, sim, justificativas racionais, e essas justificativas racionais, elas não negam o que a gente acredita. Pelo contrário, elas confirmam a nossa crença, né? Bom, e aí, gente, essa razão filosófica, de onde essa filosofia medieval vai tirar, né, essa explicação racional aí? Vai tirar da onde, gente? Da filosofia antiga, principalmente a filosofia clássica, né, gente? Que tem como emblema aí Platão e Aristóteles, tá? Então, esses grandes nomes da filosofia clássica, eles foram fundamentais nesse processo aí de estruturação dos dogmas da Igreja Cristã Católica nesse momento, tá? Então, a patrística, gente, especificamente, ela vai ter como grande influência a filosofia platônica, tá? O Platão vai ser, de fato, esse filósofo que vai trazer uma base para as explicações ali naquele momento, né, que aqueles homens precisavam, né, na formação das suas teorias filosóficas, tá? E aí nós chegamos em Santo Agostinho, que vai utilizar muito, que é um dos filósofos dessa corrente que a gente chama de patrística, tá? Lembrando, nesse momento aqui, há uma junção entre fé e razão, né? Fé e explicação racional que vinha da filosofia, né? Lembrando que mesmo que haja essa junção entre fé e razão, que mesmo que haja essa valorização da explicação filosófica, ainda assim, quem tem prioridade, quem tem supremacia nisso é a fé, tá, gente? A razão aqui na Idade Média, a filosofia, ela aparece como um instrumento, tá, da fé. A filosofia e a explicação racional não é o fim, o objetivo principal desses padres. Ela é um instrumento para poder explicar e fundamentar melhor a fé. Então, é justamente isso o que Santo Agostinho vai fazer. Para poder explicar melhor a fé católica, ele vai se utilizar da filosofia, principalmente de Platão. Santo Agostinho tem outras influências aí, como as escolas do período helenístico, como o estoicismo e etc, tá, gente? No entanto, aquele que vai ter o maior peso, né, vai ser, aí na teoria dele, o Platão, tá? E aí, gente, Santo Agostinho, o que a gente precisa saber, tá? Santo Agostinho, ele vai falar bastante sobre essa relação aqui, ó, entre alma e corpo, certo? Gente, é o seguinte, e aqui, essa explicação de Agostinho, se a gente estiver bem fixado, se a gente tiver bem compreendido a explicação da relação platônica entre corpo e alma, a gente entende de cara aí a explicação de Agostinho. Bom, eu vou só apagar aqui, para a gente começar a entender melhor qual vai ser essa relação criada aí por Agostinho, tá? Então, vamos juntos aqui. Vamos lá.
Aqui agora um momento de revisão de Platão, tá? Porque para entender essa relação aqui de Santo Agostinho, temos que primeiro lembrar Platão, tá? Então vamos lá. Platão vai dividir a realidade em dois mundos, né? Um mundo que ele chamou de mundo sensível e um mundo que ele chamou de mundo inteligível, certo? Então, o que que acontece, gente? Esse mundo sensível seria o mundo material, tá? Então, vamos pensar, relembrando aqui Platão, né? Vamos pensar o seguinte. Nós temos essa caneta, tá? Esse pincel. Esse pincel, ele tem um aspecto sensível. O que é isso? Um aspecto material, um aspecto que eu consigo alcançar com os meus 5 sentidos. Eu estou olhando o pincel, eu estou tocando no pincel, eu posso cheirar, eu posso ouvir. Ou seja, essa materialidade eu alcanço com os meus 5 sentidos. Então, esse pincel, ele também está presente nesse mundo sensível, tá? Só que, para o Platão, não existe só esse aspecto sensível. Existe um aspecto ideal, inteligível, aquilo que eu alcanço com as minhas ideias e com a minha racionalidade. Então, vamos lá. A ideia de pincel é o aspecto inteligível da nossa realidade. Assim como a ideia de microfone, assim como a ideia de óculos, tudo na nossa realidade, segundo Platão, vai ter esse aspecto sensível e material e esse aspecto ideal e inteligível. Lembrando, gente, para o Platão, esse aspecto aqui inteligível, que ele chamou de mundo das ideias ou mundo inteligível, né? Ele vai ser eterno, fixo, ou seja, imutável, certo? Então, nesse sentido, o mundo sensível vai ser o oposto, né? Vai ser passageiro e vai ser mutável. Então, vamos lá. Esse pincel aqui, eu estou usando ele, mas se eu usar, o que vai acontecer, gente? Ele vai se deteriorar, ele vai se desgastar com o tempo e com o uso, né? Assim como tudo na nossa realidade física e material. Hoje estamos aqui, jovem, em pé, mas daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, como é que vai estar o nosso corpo físico? Então, mostra que o aspecto sensível da nossa realidade, ele é um aspecto mutável, transitório, passageiro. E esse aspecto mutável, ele leva a uma deteriorização. Enquanto o aspecto do mundo inteligível, ele é eterno, ele é fixo, imutável. E por isso que, para Platão, ele é melhor do que o mundo sensível. Ou seja, mesmo que essa caneta aqui venha a se deteriorar em um momento e eu jogue ela fora, eu vou esquecer o que é uma caneta? Não. O conceito de caneta, o conceito de pincel, ele vai continuar na minha mente. Mesmo que todos os pincéis sejam destruídos, todos os pincéis do mundo sejam destruídos, né? A gente não vai esquecer o que é um pincel, porque a ideia, o conceito de pincel, ele é fixo, ele é eterno, ele não passa, tá? Então, nesse sentido, vamos voltar aqui para Santo Agostinho, tá? Então, gente, Santo Agostinho vai dizer, portanto, assim como Platão, que a nossa alma, ela tem essas características aqui do mundo inteligível, enquanto o nosso corpo tem essas características aqui do mundo sensível, tá? E aí, gente, para Santo Agostinho, assim como para Platão, a alma, ela vai ter uma precedência. Ela vai ter ele vai colocar a alma como algo qualitativamente melhor do que o corpo. Por quê, gente? Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês aqui já devem ter passado por isso, todo mundo já passou, que atire a primeira pedra quem nunca passou, né? Se apaixonar por alguém. Qual é a primeira coisa que a gente sente, né, quando a gente se apaixona por alguém? A gente primeiro se sente atraído, e isso Platão vai falar no seu livro do banquete, tá, gente? Então, lembrando, né, é muito parecido aí o discurso do Platão com o discurso do Agostinho. Então, quando a gente se apaixona por alguém, o primeiro olhar, o nosso primeiro desejo é para o aspecto físico da pessoa, né? Então, você vê a maneira como aquela pessoa se comporta, você gosta do cabelo dela, você gosta do sorriso, dos olhos dela. Então, esse aspecto exterior, corpóreo, é o que chama a atenção.
No entanto, gente, para que a gente continue gostando da pessoa, isso não é o suficiente, né? O que a gente tem que começar a se aproximar? A gente tem que se aproximar desse aspecto da alma, ou seja, a inteligência da pessoa, a essência dessa pessoa, quem ela é de verdade. Então, para Platão, assim como para Santo Agostinho, a alma é a essência da gente, certo? E por ser a nossa essência, é o nosso aspecto ideal, é o nosso aspecto inteligível. E a nossa essência, ela permanece e o nosso corpo não. Temos como exemplo todos esses filósofos, né, gente? Todos esses filósofos, assim como todos os seres humanos, o que acontece? Eram homens ali que nasceram, cresceram, se desenvolveram, envelheceram e morreram. Ou seja, o corpo físico deles passou por todo esse processo de transitoriedade até chegar a se deteriorar e não existir mais. Mas o que permaneceu deles, gente? As suas ideias, a sua essência, o que estava presente na sua alma, na sua razão, ou seja, o aspecto inteligível. Então, Platão, século V a.C., Santo Agostinho, a Idade Média, olha quanto tempo nos separa desses caras e que ainda hoje a palavra, as ideias deles permanecem. Então é nesse sentido aí que o Santo Agostinho está falando, certo? Que a nossa alma, a nossa essência, ela tem essa precedência em relação ao corpo. Por quê, gente? Porque o nosso corpo ele é passageiro, ele é transitório, tá? Agora, lembrando, Santo Agostinho, tá? Foi um monge aí da igreja, um cara do clero católico, está tentando explicar a fé católica através da razão. Então, vamos colocar aqui nas palavras do Agostinho, nas questões que o Agostinho está querendo trazer, né? Então, vamos lá. Para Santo Agostinho, gente, no corpo é onde habita isso aqui, ó. O pecado, certo? Ou seja, por que no corpo habita o pecado? Porque é no corpo que a gente sente os desejos que são passageiros, tá? E o bem eterno, o bem fixo, aquele bem que vai perdurar para a nossa vida, são os bens que a gente alcança pela alma. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aí na vida estudantil de vocês. É muito comum, né, gente? Muitas vezes a gente sentir preguiça de estudar, né? Todo mundo já sentiu isso, não adianta a gente dizer que não, né? Só que é aquela coisa, o seu corpo ali, naquele momento, não deseja estudar. Você deseja, sei lá, assistir televisão, assistir Netflix, ficar no celular, dormir, comer alguma coisa. Ali é os desejos do seu corpo, tá? Só que você sabe o que você deve fazer, que é o quê? Estudar, né? Só que aí, o que o Agostinho vai dizer? Como é que a gente vai ter noção do que é o verdadeiro bem para a nossa alma e daquele bem que parece ser um bem, mas não é? Que ele vai dizer que são os bens passageiros, tá? Vamos lá, ele diz, quando a gente escolhe, por exemplo, não estudar para poder ir dormir, tá? A gente está escolhendo um bem passageiro. E como esse bem é passageiro, ele vai trazer uma sensação de prazer ali naquele momento. Mas, posteriormente, ele vai te prejudicar, né? Porque aí vai chegar a prova, aí o professor vai cobrar a tarefa, e você não fez, e você não estudou. E aquilo vai trazer um prejuízo para você a longo prazo. Então, por isso que ele está dizendo, no corpo é onde habita o pecado. O pecado, gente, é esse desejo por aquilo que não vem do quê, gente? De Deus. Porque o que vem de Deus são os bens da alma, do espírito, aqueles bens que vão permanecer na nossa essência, que vão construir para a gente um caminho melhor a longo prazo e na nossa vida. E o pecado, ele vai agir segundo os desejos do corpo, os desejos passageiros, aqueles desejos que não permanecem. Tá? E que, portanto, vamos dizer assim, levam a gente a uma sensação de prazer momentânea, mas que podem nos prejudicar a longo prazo, certo? Então, nesse sentido aqui, pessoal, vamos entender que, para o Agostinho, existe um conceito fundamental aí, que é o conceito de livre-arbítrio. Esse conceito de livre-arbítrio, gente, para o Agostinho, ele vai ser algo
fundamental, central na sua teoria, tá? Perguntas? Professora, como nós, sendo parte do mundo sensível, temos uma ideia do mundo inteligível? Pronto. Muito bem. Porque nós somos seres racionais. Então, porque a pergunta foi, né? Como nós, parte do mundo sensível, temos capacidade de alcançar esse mundo inteligível? Porque nós temos esses dois aspectos na gente. Assim como eu disse para vocês, né? Que a caneta tem o aspecto material e o aspecto ideal. Nós também temos o aspecto material, corpo, e o aspecto ideal, alma. Gente, ó, lembrando, alma, espírito, razão, para esses filósofos, todos têm o mesmo sentido, tá? Então, quando ele fala de alma, quando ele fala de espírito, tanto para Agostinho quanto para Platão, tá, gente? Alma, espírito e razão, eles estão falando da mesma coisa. Então, se eles estão falando da alma, eles estão falando da minha capacidade intelectual. Se eles estão falando da minha essência, do meu espírito, eles também estão falando da minha racionalidade. Então, por que nós alcançamos o mundo inteligível? Porque nós somos seres inteligentes, somos seres racionais, nós temos uma alma que pensa e que, por isso, alcança esse aspecto inteligível. Nós, assim como tudo nessa realidade, temos o aspecto corpóreo e temos o aspecto ideal, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, é só perguntar aí de novo no chat, tá? Que eu explico mais uma vez, tá bom? Então, continuando aqui. Mais outra? Professora, como nós, sendo parte do... Eu acho que é a mesma. Desculpa, né? não. Nas ideias de Platão também eram assim ou Agostinho adaptou? Como foi? Perdão, pode repetir para mim? Nas ideias de Platão também eram assim ou Agostinho adaptou? Vamos lá. Agostinho e Platão, tá? Eles estão partindo do mesmo ponto de partida, no entanto, para falar coisas diferentes. Então, vamos lá. Lembrando, Platão, naquele histórico que eu fiz aqui, Platão vem antes de Agostinho, tá? Séculos antes. Então, Agostinho vai pegar a teoria de Platão e adaptá-la para explicar a fé católica. Platão não, por exemplo, Platão não fala sobre pecado, Platão não fala sobre a vontade de Deus, porque lá na época de Platão nem cristianismo existia, tá? Então, isso que você perguntou está correto, né? Ou seja, Agostinho pega a filosofia de Platão e adapta essa compreensão aqui, tá? Para explicar a nossa relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, que para Agostinho vem de quem, gente? Vem de Deus, tá certo? Então, existe sim essa adaptação, eles partem de princípios parecidos, mas eles estão falando sobre coisas diferentes, tá? Então, vamos voltando aqui. O livre-arbítrio, gente, portanto, é aquilo, vamos dizer assim, que vai explicar muita coisa na teoria do Agostinho, tá? Porque a grande questão é essa. Lia, como é que pode, né? Deus que criou tudo, Deus criou absolutamente tudo que existe, né? Então, Deus nos criou, tanto no nosso aspecto do nosso espírito, da nossa alma, da nossa razão, quanto também do corpo. Então, como Deus, que é um ser perfeito, perfeitamente bom, como ele pode ter criado isso aqui? Um corpo físico pecaminoso. Aí vamos lá, né? Voltando aí para a perspectiva do Gênesis. Lembrando, né, gente, a filosofia medieval ela está totalmente relacionada com a fé cristã católica, tá? Então vamos voltar ali para o Gênesis, né? O que aconteceu? Deus criou o homem, depois a mulher, ali perfeitos, sem pecado, vivendo no paraíso, né? Vivendo uma vida 100% tranquila. E aí o que aconteceu? A mulher e o homem desobedecem uma ordem de Deus e a partir dali eles se tornam mortais, eles se tornam corruptíveis. O que significa isso? Esse corpo que Deus criou, ele passa agora a estar sobre uma nova ordem, a ordem do pecado, a ordem da desobediência. E como punição, esse corpo passa a se deteriorar, ele passa a se tornar algo passageiro, tá certo? E aí, gente, justamente isso acontece porque Deus deu o que para Adão e Eva, gente? Livre-arbítrio. Deus deu escolha. Então a gente vai pensar, e onde nasce o mal, né?
Porque se Deus criou, inclusive, vamos lá, quem faz a mulher e o homem desobedecer lá no Jardim do Éden, né, gente, é o inimigo lá, né, Satanás, a figura dessa no cristianismo católico que vai representar o inimigo de Deus, né? Então, então foi o Satanás que criou o mal? Não. Foi Deus que criou o mal? Não. É o homem que criou o mal? Não. Aí qual vai ser a resposta que o Agostinho vai dar aí? O mal em si, a maldade em si, ela não existe. Porque tudo que nós fazemos, inclusive por pior que seja, é buscar o bem. O problema é que nós, muitas vezes, nós não temos noção, conhecimento do que, gente? Da vontade de Deus. E por nós não entendermos essa vontade que está acima da nossa, que é boa, perfeita e agradável, a gente não consegue, vamos dizer assim, tomar as verdadeiras escolhas para o verdadeiro bem. Então, a gente escolhe, como eu falei para vocês, a gente escolhe uma coisa para sentir prazer, achando que aquilo é um bem para nós, né? Só que a gente não percebe que aquele mal pode atingir não só a minha vida, como a vida de outras pessoas. Então, para Agostinho, o mal em si, ele não existe. O mal é aquela atitude que você tomou querendo o bem, mesmo que um bem passageiro, mesmo que um bem egoísta, e você acabou prejudicando a si ou a outras pessoas, tá certo? Então, isso é o mal. Por isso que ele vai justificar que não existe, Deus não cria o mal, Deus não pode ter criado o mal. E porque ele nos criou livre, nós temos essa capacidade de escolher a partir... Só um momento aqui. Apagando aqui, só para a gente ver melhor. Então, oi? Pode falar. Professora, para Agostinho, como alcançar o perdão nesse caso? Pronto, vamos lá, tá? Botar aqui de novo, tá? Livre arbítrio. Certo? Somos livres para escolher entre o bem verdadeiro e o bem passageiro, que nós vamos botar aqui como o mal, certo? Aí, como é que a gente vai saber? Se nós temos livre-arbítrio, nós devemos agir segundo a nossa vontade. Ou seja, se eu sou livre, eu ajo conforme a minha vontade, tá? Só que como é que a gente vai saber se a nossa vontade, ela vai nos levar a isso aqui, o bem verdadeiro, ou a isso aqui, ao mal, o bem passageiro, né? Essa vontade, ela precisa estar alinhada à vontade de quem, gente? De Deus. Ixi, Lia, tá, minha vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus para que a minha escolha seja do bem verdadeiro. No entanto, como é que eu vou saber exatamente qual é a vontade de Deus? Através do conhecimento. Conhecimento do que, gente? Tanto da sua própria fé, quanto da justificação racional da sua fé. Que o Agostinho está propondo não adianta seguir a Deus cegamente. Você tem que entender por que você segue. Por que você tem fé? Você precisa de uma justificação racional para que a sua fé seja uma fé substancial. Tá, se tu pode só repetir para mim, ver se eu retomei aqui a pergunta do aluno. Tu pode repetir a pergunta para mim? Para Agostinho, como alcançar o perdão nesse caso? Exato. Então, gente, o perdão vem disso, né? Como é que Deus vai te perdoar? Justamente a partir do momento que você busca conhecê-lo, e esse conhecimento tem a ver não só com a fé e os dogmas da igreja, mas tem a ver com a justificação racional da sua fé, você compreender por que você acredita, e a partir do momento alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Aí vem o perdão, e aí vem a proposta ética da filosofia do Agostinho, né, gente? Que essa fé, ela tem que emanar não só para o seu bem individual,
mas para o bem coletivo. Afinal, o que acontece, gente? O cristianismo, qual é a grande lei do cristianismo? O amor, né? O que Jesus falou na Bíblia é: todas as leis lá do judaísmo, né, os 10 mandamentos, eles serão cumpridos se você cumprir uma única lei, que é o quê, gente? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, é nesse sentido aqui que vem, vamos dizer, um quesito, né, um aspecto também ético da filosofia do Agostinho, certo? É entender que a nossa vontade, né, ela deve estar alinhada à vontade de Deus e, consequentemente, a nossa liberdade está, gente, nessa capacidade, olha só, racional, certo? O que significa isso? Como é que a gente, então, vai entender o que Deus quer? É através da nossa razão. E é por isso que a perspectiva agostiniana, ela entra dentro dessa visão da patrística, né, gente? De aliar fé à razão. E ela traz, vamos dizer assim, um rompimento. Ela traz uma ruptura com aquele pensamento do começo da Idade Média, que ia ver qualquer tipo de busca racional, qualquer tipo de busca filosófica como algo ruim. Lembrando, gente, que bem no começo da Igreja Católica, a filosofia, vamos dizer assim, desses clássicos gregos, como Platão, como Aristóteles, ela era vista como algo como pagã, né? O que é o pagão, né, gente? É aquele que não, vamos dizer assim, acredita, não tem fé, né, na fé cristã católica. Então, o cristianismo católico chamava de pagão todo aquele, ou toda aquela cultura que não aceitava Cristo, a Deus e os dogmas da igreja como verdade, certo? Então, durante muito tempo, a Igreja Católica olhou para a filosofia, né, desses antigos, desses clássicos gregos, como Platão e Aristóteles, como uma teoria pagã, uma teoria ruim, que iria prejudicar a fé, né? E vocês sabem também que durante a Idade Média, gente, era muito comum que as pessoas elas não tivessem, vamos dizer assim, acesso a conhecimento, né? Porque o que é que acontece, gente? Na Idade Média, o conhecimento ele era visto como algo que poderia, vamos dizer assim, desobedecer às leis e à ordem de Deus, né? Então, a patrística, ela começa a trazer para a Idade Média um primeiro pensamento que é assim, não, gente, o conhecimento não é algo tão ruim assim. Ele pode ajudar, inclusive, a nossa própria fé, a nossa própria experiência de fé. Porque é através desse conhecimento que eu vou poder ter uma experiência de fé mais clara, mais verdadeira e mais substancial, né? E aí, como vocês sabem, que nas próximas aulas vocês vão começar a ver isso melhor, a patrística é a primeira escola filosófica, de fato, que se cria ali na Idade Média, né? Esses padres da Igreja Católica começam a utilizar várias teorias filosóficas, e também tem um detalhe, tá, gente? Nesse período aqui, a Europa começa a ter mais acesso aos textos desses filósofos da antiguidade. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Ali na Idade Média, durante um tempo, foi muito difícil ter acesso a esses textos, porque eles eram escritos, obviamente, em grego, né? Então, até que houvesse uma tradução para as línguas, ou para o francês, ou para o alemão e etc., isso também demora um tempo, né? Até que esse conhecimento, ele acesse as pessoas, né? Pode falar. Lia, então, o inteligível para o Santo Agostinho seria ter consciência da vontade de Deus e o sensível seria a fé em si? Vamos lá. A primeira resposta que você deu correta, o inteligível, esse aspecto inteligível tem a ver, sim, com estar conectado com a vontade de Deus. A sua mente, o seu espírito, a sua razão está conectada com o espírito de Deus, tá? O sensível tem a ver, gente, com o corpo, com o pecado, tá certo? E é por isso que esse aspecto aqui, ele tem que ser regido por esse aspecto aqui, ou seja, pela alma. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pensar assim, nossa, pronto, a pessoa diz, ai, quero muito beber, tomar álcool, beber, encher minha cara, porque é bom demais encher a cara, né? Um exemplo. Aí a pessoa diz assim, será que é bom mesmo?
né? Vai ser, lógico, é prazeroso. As pessoas vão sentir algum prazer, afinal, as pessoas não fariam isso se não trouxesse algum prazer, certo? Isso é o que o corpo quer, o prazer imediato que o álcool traz. Só que aquele que está alinhado a essa vontade de Deus, quem que vai falar primeiro? O corpo ou a alma? A alma. Então, o que a alma vai fazer? Como a alma não é a nossa razão, ela vai fazer o quê, gente? Ela vai refletir. Ela vai pensar. Aí ela vai dizer, será que vale a pena eu sair de casa e beber que só? Porque vamos ver, vai ser muito bom beber. Eu estou lá bebendo com os meus amigos, eu me divirto, é maravilhoso. E no dia seguinte? Nem só no dia seguinte. Se eu beber tanto a ponto de eu perder a noção e eu começar a ser uma pessoa ruim para mim e para os outros que estão ao meu redor, o dia seguinte, a ressaca que eu vou ter, como eu estou prejudicando o meu corpo físico com aquele prazer momentâneo, que lembrando, prazer momentâneo é um mal. Então, onde entra o corpo aí? O corpo entra nesse aspecto sensível que deve estar subordinado à alma. Porque o seu corpo vai continuar desejando as coisas que você não deve desejar. Mas esse desejo tem que sempre passar pelo quê, gente? Pelo crivo da razão, da reflexão, da alma, do pensamento que diz, será que vale a pena seguir esse desejo do meu corpo? Será que esse desejo do meu corpo vai me trazer um bem verdadeiro? Ou será que esse desejo do meu corpo vai trazer um bem passageiro? Ou seja, um mal, certo? Então é nesse sentido aí, gente, que há essa relação entre corpo e alma. O nosso corpo, ele tem que estar subordinado sempre à nossa razão, à nossa reflexão. Porque essa nossa reflexão tem que estar em conexão com o quê? Com a vontade divina, com a vontade de Deus. E, para o Agostinho, aí tem um detalhe muito importante. Isso é verdadeiramente ser livre. Aquele que só segue os desejos do corpo, está preso ao corpo. Aquele que consegue pensar, ponderar, refletir, encaixar a sua vontade, a vontade de Deus, é aquele que é verdadeiramente livre. Aqui aí você diz, o que é ser livre? Ser livre é fazer o que quer, por exemplo, ir para a balada, tomar todas, fazer isso, fazer aquilo. O Agostinho vai dizer, não. Essa pessoa está totalmente cega e totalmente presa à realidade do seu corpo e desses desejos passageiros. Pode falar, Tássia. Lia, então o conhecimento só deixa de ser considerado pagão quando é útil para a igreja? Isso, exatamente. Então aqui, muito bem você falar isso. Dentro dessa perspectiva do Agostinho, a razão, ela está conectada a uma justificação da fé. Ela é um instrumento da fé. Lembrando que durante muito tempo na Igreja Católica, só para encerrar, durante muito tempo na Igreja Católica, vamos dizer assim, houve uma perseguição ao conhecimento científico, racional e artístico, tá? Houve uma censura. Então, esses padres aqui, eles conseguiram romper muitas coisas, tá, gente? Porque já foi difícil para eles trazer, mesmo que como instrumento, né? A racionalidade como instrumento da fé, já foi complicado. Mas lembrando que essa razão, ela estava totalmente limitada às questões da fé e da religião católica. Se você ultrapassasse isso daí, aí começaria um problema, né? Então, a gente sabe que é isso, pode dizer. Tá. Só um último questionamento, professora. Pois o mundo sensível é o corpo que pode ou não se submeter ao pecado. Isso. Depende de como ele está ligado ao mundo inteligível, é isso? Exatamente, exatamente. O seu corpo está conectado à sua alma. Sua alma tem prioridade em cima do seu corpo, tá? Porque é ela que vai ter o poder de decisão. É a sua razão que vai escolher. Mesmo que exista um desejo, um impulso muito forte, se você utilizar a razão, ela vai conseguir controlar esse impulso. Certo? Então, é justamente isso. O corpo, ele está ligado ao pecado, porque geralmente ele deseja bens passageiros. Mas podemos canalizar esse corpo, esses desejos, para que eles estejam alinhados à nossa razão, que deve estar conectada com a vontade de Deus, tá certo? Gente, só para a gente fechar aqui, lembrando, tá? Eu estou usando esses termos do Platão, porque, primeiro, é um filósofo que vocês já viram, que vocês já estão com a intimidade, certo? E que, portanto, ajuda vocês compreenderem
o Agostinho, tá? Mas retomando aqui, Platão é uma coisa, Agostinho é outra. Platão não está falando sobre Deus, Platão não está falando sobre a Igreja Católica. Então, nesse sentido, eu usei aqui a filosofia de Platão, por quê? Porque ela é a base do argumento do Agostinho. Então, vocês entendendo essa relação aqui entre corpo e alma para Platão, vocês também entendem essa relação entre corpo e alma para Agostinho. Aqui, gente, essa relação entre corpo e alma não tem a ver para Platão com essa questão do cristianismo, Deus, a vontade de Deus, o pecado, não tem a ver com isso, tá? Então, lembrando, é só para ficar mais claro para vocês. Bom, gente, é isso, tá? Aqui nós temos o principal aí da teoria agostiniana. Eu espero que vocês tenham compreendido aí da melhor forma possível. Lembrando, a gente está retomando esses conceitos, né? Aí pós-férias, para vocês cada vez mais fixarem, né, essas perspectivas desses filósofos. E nos vemos aí numa próxima. Tem alguma pergunta ainda, Tassi? Tudo tranquilo? Então é isso, nos vemos numa próxima e obrigada aí pela atenção de vocês. Até mais.